Pessoal, vamos começando aqui a gravação de novo. A gente já tinha iniciado aqui o plantão de dúvidas. Só que o meu PC aqui caiu tudo aqui, bugou geral e a gente vai começar de novo, tá? A gente está conversando sobre foco, né? Tanto foco de fazer outras coisas em relação ao mercado, né? De estar focado no mercado, não estar ali só tá ali mexendo com o celular, um monte de coisa ao mesmo tempo, tá focado no mercado ali. Tem que tanto de estudo que fala que depois que a gente desvia a atenção, a gente gasta um tempo ali para voltar a atenção. Tanto nesse sentido, quanto no sentido de focar em menos ativos, em menos coisas, para a gente entender o contexto e tudo mais. Né? Então é isso que a gente está falando aí. O Edu fez essa introdução aí pra gente, até travar tudo por aqui, tá? Edu, mais uma vez, quer terminar de complementar alguma coisa aí? Peço desculpa aí Não, pelo bug aí que. eu posso falar de novo, né? A questão do foco, como não gravou, que a gente estava conversando, é a questão assim. Hoje nós temos a sala do Discord, vocês passam o morning call pra gente, e no chat eu vejo que a gente fica rodando muitos ativos e não foca no que vocês passam para nós. Muita gente fica procurando outras coisas, caçando operação, ao invés de estudar o foco dos ativos do dia. É, por exemplo, eu estou falando por mim, tá? Ontem eu fiquei olhando o Banco do Bradesco e Netcom, e aí, sei lá, alguém fala alguma coisa no site, no chat, eu saio, vou olhar outra coisa. Pô, mas o fluxo ele requer a atenção da gente, então a gente precisa ficar olhando ali 5 minutos, 10 minutos, o tempo que for necessário. Por conta disso, eu perdi a operação da Netcom. E tomei vários stops no Bradesco desnecessário. Então, assim, focar no que a gente está fazendo em menos coisas, não ficar caçando no mercado, né? Você está falando ali do Bradesco, o Alessandro da Natura, vamos focar nisso, vamos entender o contexto ali, porque de repente a gente até ajuda vocês, porque vocês estão vendo mais coisas, tem mais experiência para ver mais coisas do que a gente. Então, de repente, a gente está ali ajudando vocês. Pô, a gente viu um player entrando ali, o Isaru. Talvez você estava vendo outra coisa e não viu, então você já tem a informação. Eu acho que a gente se ajudar dessa forma é interessante. Não ficar olhando Vale, YouTube, Prio, Petro. Cara, a gente não vai operar isso fora do contexto do Morning Call do dia, né? É, Acho É, eu, né? até essas grandes, né, que tem um movimento muito forte, a gente acaba não. Mas, assim, eu posso. Eu concordo um pouco com. Foi o Eduardo que falou, né? É, Isso. Eu concordo um pouco com você, Eduardo, mas eu acho que a gente tem que rodar um pouquinho, porque, igual, Natura ontem, que deu aquela explosão. Se eu não me engano, não tinha notícia. Então foi rodando que achou a boa operação. Mas aí, aonde que eu concordo com o que você falou? Achamos a boa operação ali, tem fica nela. robô, tem robô ativo, tem robô passivo, tem fluxo, tem volume. Eu acho que aí a gente pode se debruçar mais nela. Mas vai ter operação que se a gente só vai achar se a gente rodar. Não, concordo. Concordo e É, assino assim, embaixo. Mas a minha questão não era essa, né? A questão é que assim, beleza, a gente achou o ativo. O Isaru e o Alessandro, eles ministram a sala. Eles estão falando do ativo. Pô, se ele colocou, por exemplo, eles colocaram, é só um exemplo, tá? Ele colocou a Natura e o BBDC. Vamos dar, pelo menos é por isso que eu tô falando por mim. Eu não tenho experiência ainda suficiente para ficar rodando e lembrar de tudo que aconteceu na Natura e no Banco do Bradesco, né? Então eu vou seguir por essa linha e vou ficar focado naquilo que está acontecendo na sala. E o que eu vejo que está acontecendo no chat, é uma opinião minha também, é que muita gente está procurando coisas fora do contexto. E aí eles têm que parar de ver, por exemplo, a Natura para ver aquela ação que alguém está pedindo fora do contexto que a gente estava olhando, né? De repente, vai dar sorte e vai, pô, legal, deu a operação ali, achou um ativo legal. Mas a pessoa não tá acompanhando, ela está pedindo para acompanhar. Ela não chega com a informação, não estou falando ela ou ele, tá? A pessoa. Ela não chega com a informação e fala assim, olha, a Merrill tá agredindo
o YouTube com o JP, a operação tá com volume, tá boa, vamos dar uma olhada nela porque essa daqui não tá andando. Pô, legal. É uma coisa, mas sei lá, eu acho, né? É, Eu me sentiria muito atrapalhado. Ah, olha pra mim, Alpha 4, não tem nada a ver com o que a gente tá eu, fazendo, a- aí eu teria que parar pra olhar, estudar, ver, tentar entender. Entende o que eu tô falando? Não entendeu? sei Eu se eu acho que tô a gente errado, né? pode, eu acho, assim, uma ideia pra gente melhorar até mesmo. Quando a gente for passar um call, passar a historinha completa. É igual É ontem, bom. eu arrependi, eu vi foi o Leonardo, né, o Nadim que passou o call de Rail. É, e eu olhei rapidão, mas eu não foquei naquele ativo. E pra mim, eu acho que foi uma das melhores operações de ontem. E eu não fiz, e foi um call do chat. Mas aí ele falou, ó, tem o robô da Tullet e eu não lembro quem. Mas como eu tava focado em BBDC4, acabei que eu não fiz. Mas É, eu faço muito o que você falou, assim, hoje mesmo. Hoje eu operei praticamente só Suzano. muito bom. Bom, pessoal, só complementar um pouquinho. Entendi. E aí depois aí abrir pro Fernando, que ele começou a falar aí, tá, Fernando? Depois já passa a bola pra você Pô, aí. desculpa se a gente cortou aí. Não, tranquilo. É assim, Não, tranquilo. já passa a bola aí, Fernando. Você quer complementar alguma coisa do Edu aí primeiro? É, era mais complementar mesmo assim, a gente Vai lá. tentar ser um pouco mais objetivo, né? Porque, igual por volta das 11h30 da manhã foi quando os gringos entraram, tudo subiu. Então, se a gente pegar um ativo assim, olha ativo tal, e depois olha outro ativo, se for olhar, tá tudo subindo, mas por que que tá subindo? O que eu estava reparando também, né, que o Edu tá falando, é que a gente, de repente, alguém pede para olhar determinado ativo, mas não fala o porquê desse ativo tá subindo. Aí foi onde o Raul também falou, a gente tentar ser um pouco mais objetivo, né, contar a historinha, ver, para a gente tentar analisar melhor. Mais Tá. Porque técnica. se ficar mudando realmente de ativo para ativo, a gente não consegue focar em nada, né? Perfeito. Só para resumir, eu entendi o que todo mundo falou. O que que acontece? O lado do Raul, do Fernando, do Eduardo, algumas pessoas que tá operando já tem um pouco mais de experiência, outras menos. Quando alguém que já sabe o que está fazendo fala, olha, tal ação tem tal coisa assim, 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 assado, ali tem a operação. O que não pode, às vezes a pessoa não tem tanta prática, a ação está subindo, olha ela. Não faz sentido. Aí vocês perdem o foco olhando frio todo dia, porque fulano ou ciclano está pedindo e não tem contexto naquela ação. Pode ser que uma ação não tenha notícia no dia, porém o Raul identificou que ali tem uma defesa, tem um sniper, tem um iceberg, tem uma operação, e daí ele fala no chat, o Maurício também, ou que seja a Alice, ou qualquer outra pessoa. Então, o que a reclamação, acho que em geral, é que estão tirando o foco de vocês de operações boas para olhar ativo que não tem sentido algum. Não, legal. Exatamente. É, No meu caso, eu até evito escrever alguma coisa porque eu não consigo analisar, olhar e escrever, velhinho. Infelizmente, eu não consigo ainda. Entendeu? Então eu evito eu até vejo algumas coisas, mas eu não consigo escrever, porque você tem que escrever toda a história que está acontecendo. E eu não tenho essa prática ainda de olhar e ficar escrevendo e ficar olhando o que está acontecendo na ação, entendeu? Mas É. assim, e é o certo, você está falando uma ação para olhar, você tem que saber por que está olhando. Senão todo mundo corre para lá e esquece o que ele estava fazendo, entendeu? galera, assim, eu vou passar um feedback um pouco da minha visão e do Alessandro, né? Vocês veem que tem até momentos ali que eu fico mais calado, porque assim, literalmente a gente opera, né? Não só ali comenta com vocês, mas a gente opera. Então tem hora que eu tô ali montando uma posição mais pesada, alguma coisa ali, bem concentrado, tem hora que eu penso, nossa, velho, acho que eu tô ali, putz, acho que tô algum tempo ali sem falar, preciso que a gente literalmente mergulha ali nas operações, né? Então, acaba que é uma soma de fatores que a gente tem que fazer, né? Juntar a operação com tá ali, né? Passando para vocês o que a gente está enxergando e ajudando vocês a operarem também. Então, a gente ainda está aprendendo esse processo, né? E tudo que vocês falaram aqui vai ajudar de fato todo mundo, né? Tanto vocês a concentrarem mais, né?
quanto a gente, né? Assim, operar day trade, realmente a gente não consegue acompanhar tanta coisa ao mesmo tempo, né? Ações, de fato, traz pra gente essa vontade de olhar tudo ao mesmo tempo, né? Pô, isso aqui tá acontecendo tal coisa nesse ativo, naquele ali também tá. Às vezes tem dia que tem 3, 4, 5 ativos que dariam operações muito boas, né? Mas quanto mais a gente ficar tentando pegar tudo ao mesmo tempo, menos coisa a gente vai pegar. Igual aquela história de jogar 5 bolinhas pra cima, a gente tentar pegar todas, não vai pegar nenhuma, sabe? Vocês concordam com isso, pessoal? Concordo. Não, Né? eu concordo. Posso Então, falar? claro, Na verdade, o que tu falou, Isaru, vem bem de encontro ao que a parte do foco ali que o Edu estava falando e que os demais complementaram. Esse mês aqui, eu também estava. O meu objetivo é pegar a sensibilidade do mercado. Percebo, né? Comecei a perceber que, apesar da gente estar operando, depois eu quero que me corrija se eu falar bobagem, né? Mas apesar de a gente estar operando ações, cada uma pertence, vamos dizer assim, a um grupo. Tem ações que têm um book bem pesado e elas andam de centavo em centavo. Tipo, elas não pulam 3, 4 centavos numa boletada. Tem ações que andam 3, 4 centavos numa boletada. Tem ações que andam 50, 60 centavos numa boletada. Então, a maneira de operar tem que ter muita sensibilidade. Se eu entro apregoado, se eu posso entrar no mercado, a forma que eu vou estopar. Eu até falei, perguntei para o Alessandro na semana passada sobre os operacionais, de como operar. Eu tenho muita dificuldade em alongar um trade. E aí eu fui pesquisando no fluxo essa semana e quando um trade de tendência, um trade longo, que ele inicia no leilão e leva até 1, 2 da tarde, normalmente é quando a evolução do tempo tem aqueles players comprando por tempo. Acho que é TWAP o nome do robô que eles falam. sim. Então ele mantém, assim, ele não te deixa dar aqueles balanços, aqueles muito grande, que hora tu tá batendo a meta do dia, hora tu tá ficando negativo. Então são as operações mais de tendência. E eu tô procurando, assim, aquelas operações tipo rompimento, aquele movimento que estressa, ele sai do contexto. Cara, não é um movimento que não é um movimento que vai andar 2, 3% às vezes. Normalmente ele anda ali uns centavos e volta para corrigir, vai de novo. Então eu estou me dando melhor, até eu falei com o Alessandro, em operações, cara, de 25 segundos, 40 segundos, 1 minuto e meio. As de 25 minutos, de 1 hora, acaba voltando e eu acabava saindo no 0 a 0 por proteger, porque fica até meio frustrado, assim, pô, eu operei a manhã inteira isso aqui e agora tá chegando na hora do almoço, foi voltando, e eu acreditando e não realizando, e agora tá só metade do que já andou. Então eu acho que esse foco, por exemplo, todo dia eu opero Natura e todo dia eu opero BID. Eu opero elas de formas diferentes, mas eu já tenho uma sensibilidade do tamanho de mão, de quanto corre, para onde vai, para onde vem, os players, essa sensibilidade de como que o pessoal vai se fecha ou se não fecha o book. Tem horas que ela começa mais esprediada, tem hora menos. Então acho que esse foco vai ajudar nessa sensibilidade, sabe? Tá. Tu vai lá para um ativo que uma boletada de 10 mil não faz diferença, pô, 10 mil em Natura faz andar. Tá, eu entendo essa questão, né? E tudo tem um lado bom, né? Então, quando você acompanha o mesmo ativo por alguns dias, você acaba pegando ali algumas coisas do ativo, né? Então, tem esse lado bom, sim, né? Não tem como negar. Mas eu prefiro ainda, assim, a estratégia de olhar os ativos do dia, tá? Tem uma galera lá fora que a gente tem muito como referência, que é uma galera da SMB, que é uma mesa gringa, e os caras, eles olham os ativos que têm notícia, é o que a gente faz, né? Os ativos que têm volatilidade, lá eles têm uma vantagem que tem o pré-mercado, né? Então, assim, o cara já consegue ver indicadores de volatilidade, de gap, né? Coisa que a gente às vezes não consegue fazer um morning call tão bem elaborado assim, porque aqui a gente
até ver as notícias que tem, mas só consegue ver se vai ter gap mesmo ou não na hora do leilão ali, né? A gente não tem pré-mercado aqui. Então, mas eu ainda acredito sim que operar o ativo do dia é o que pode trazer os melhores risco-retorno, né? Que pode trazer variações maiores. A gente precisa de variação, galera. Não tem jeito. Para a gente ganhar um dinheiro bom no dia, a gente precisa que o trade ande, né? Que aí sim vai dar risco-retorno bom, né? Então, geralmente esses deslocamentos maiores vão acontecer em ativos que tiver notícia, que tiver alguma coisa diferente. Senão ele vai ficar no mesmo, né? Então, eu entendo essa questão de acompanhar os mesmos ativos, mas não é o que eu faço. Assim, eu sei que tem um lado bom, mas eu ainda assim acredito que operar os ativos que tem volume, que tem alguma coisa, que teve notícia, esses aí os que vão trazer chance maior da gente ter bons resultados, né? Às vezes é frustrante no sentido assim, putz, esperava que ia ter mais deslocamento, teve briga, tal, o ativo não andou tanto, ou que a gente fala, né? Esperou cansar a gente, né? Às vezes ficou tão brigado durante tanto tempo ali que aquela hora que você perde um pouco a atenção ou que você pensa, começa a querer olhar outro ativo, alguma coisa assim, é a hora que o ativo vai andar, tá? Então tem esses casos? Tem, né? O mercado é dinâmico, cada dia é um dia, cada ativo é de um jeito, cada momento ali é único no mercado, né? Vai ter players atuando de certa maneira que vão dar determinadas oportunidades ou não. Então assim, é imprevisível, mas mesmo assim eu já tentei operar os mesmos ativos num dia, falar, para eu pegar quem tá atuando, quem não tá, e pegando o jeito. Cara, é legal, assim, mas não dá para fazer os mesmos resultados de quando você vai nos ativos do dia. Então, assim, a gente querendo ou não, quem operação vai ter que ter uma versatilidade um pouco maior, né, de se encaixar ali no que tem no dia, tá? A gente sabe que isso não é fácil, né? Justamente por isso vocês falaram. Tem ativo que é muito travadinho e anda pouco, né? Vou operar a Magazine Luiza. A dinâmica é muito diferente de você operar uma LW, né? Por mais que o valor delas ali possa ser até parecido, né? Uma tá mais ou menos ali, o valor de ticker nem é tão diferente, mas a formação de book é diferente, liquidez é diferente, volatilidade é diferente. Daí se você pega uma Suzano, é outra coisa, né? Se você vai para um ativo pouco líquido, né, às vezes que está com notícia ali no dia, com o book mais vazio, vai ser outra dinâmica e tal. Então, assim, às vezes a gente vai ter que se encaixar e começar a aprender aos poucos a operar diferentes tipos de ativos, tá? Até por isso, né, por que às vezes eu e o Alessandro ali a gente fala, tá comentando ali, às vezes 2, 3, às vezes até 4 ativos, né, somando os que eu estou falando com o que o Alessandro está falando, porque uma que a gente acompanha de fato, tá? Mais de um ativo, não é simples, né? É claro que a gente está focado ali no máximo no máximo 2 ativos que a gente está de fato mais focado, mais que isso a gente não consegue focar, a gente acompanha. É aquele negócio assim, tá no canto da tela e a gente tá vendo aqui, porque às vezes a gente tá esperando voltar num ponto, ver se um certo cara que já defendeu vai defender e tal. E então a gente acompanha, mas focado mesmo a gente vai estar em 1 ou 2, né, ali de fato ali interagindo ali e concentrado, né? Para quem está começando eu sei que é mais difícil, né, mas aí vocês dentro daquele universo que a gente vai falando ali de 2, 3, às vezes até 4 ativos, vocês permanecerem nos que vocês se sentirem mais à vontade e encaixarem no que vocês gostam de operar, tá? Por exemplo, e isso vai ser até depois. Vocês veem, por exemplo, o Alessandro fala muito mais de Magazine Luiza. É lógico que é épocas, né? Época que Magazine Luiza está dando volume e tal. Ele fala muito mais de Magazine Luiza do que eu. Assim, eu não tenho preconceito com nenhum ativo, cara. Eu via muito pessoal falar assim, esse ativo eu não opero mais, ativo de tal valor não opero mais, tal. Aí eu sempre falava, cara, se você começar a ficar colocando regra demais, daqui a pouco você não está operando nada, né? Então, assim, eu não crio barreira com nenhum ativo, mas é lógico que tem aqueles que eu gosto de operar mais, né?
Então vocês vão com o tempo desenvolver isso. Então, dentro desse universo, foquem naquelas, né? E beleza, aproveitando o gancho do Raul também. O Raul falou assim: mas às vezes aquelas que a gente separou no início do dia não foram legais, assim, não atingiram nossas expectativas, né? A gente achou que ia ter volume, tal, não teve. Beleza, vamos olhar. Mas aí a gente vai olhar qual? Vamos olhar as que, bom, que às vezes não estavam na expectativa, mas que de fato estão com volume acima da média. E aí a gente tem as ferramentas, tem os indicadores, né? Tem o monitor de mercado, que é uma ferramenta muito boa também, que a gente utiliza lá o monitor de mercado. Então, marcado lá na variação. Então ele mostra os ativos que estão com variação maior, né? É uma ferramenta do Profit muito legal, né? Então, assim, às vezes passou alguma coisa, né? E a gente está lá de olho lá. Algum ativo que a notícia não veio nos sites, ou que a gente não estava sabendo, às vezes a gente vê a variação lá. Às vezes é um ativo que a gente vai olhar ali, putz, foi uma variação, mas está com muito pouco volume, a gente nem fala para vocês, tal, ou às vezes fala. Acho que Natura surgiu ontem por isso, tá? Variação. Não lembro agora, sinceramente, se foi variação ou volume, mas, putz, foi a melhor do dia, né? Bom, o Raul falou, mas teve rumo também, né? Que o Léo falou. E aí volto naquilo que eu falei para vocês. Às vezes foi uma puta de uma operação também, só que não dá pra gente abraçar tudo, né? Então, foi volume, né, Maurício? Beleza. Isaru, o monitor de mercado vocês deixam marcado como volume? Não. Porque volume a gente tem aquele indicador da grade de cotação, né? Que tá lá no mural. Aí no monitor eu ponho variação. Variação. E qual lista? Você tem uma lista específica ou você deixa a IBXX? IBXX tá ótimo. Se tiver algum ativo fora do IBXX, a gente não vai ver, né? Mas aí, às vezes, você vê ele na grade de cotação, como volume acima da média, ele vai aparecer em outro lugar, né? Mas geralmente a gente opera mais as que estão no IBXX, né? Você deixa como volatilidade. Você não vai ver lá aquelas maluconas lá, né? Tipo SLED, isso aí não vai nem aparecer lá. Ah, não, mas isso é... E, Zaru, uma pergunta agora. Uhum. Então, relativo a essa sensibilidade que cada ativo se movimenta de uma forma, né? Uhum. Tu até citou, na mesma faixa de preço tem uma movimentação diferente. Uhum. Aparecem uns ativos no radar, para mim principalmente, que sou iniciante, que eu nunca nem vi, nem sabia que existia aquele ativo. Vocês provavelmente já devem ter operado todos os ativos, mas o ativo com o tempo ele começa a se comportar diferente, que nem Magazine Luiza hoje se comporta diferente do que no ano passado. Ela tem... como é que é prática que vocês batem o olho no ativo? O que tu lê ali na tela? Porque assim, tu vai operar diferente, né? Uma Magazine Luiza, hoje tu vai operar diferente de um ano atrás. Em tamanho Claro. de mão, em tamanho de alvo, essas coisas. Cara, Você escolhe a book. a gente tem que... A resposta para isso é sempre... divergência de forças, cara. Você vê, putz, esse aqui, o lado comprador está muito forte, o vendedor está muito forte, é onde que a gente vai conseguir ter resultado. Não adianta, eu adoro operar Natura, eu adoro operar Bid, eu adoro operar, sei lá, Rende, mas está ruim no dia, cara, não adianta. O robô solta, eu entro, ele volta e tal, não vai dar deslocamento para eu ganhar dinheiro. Ele está num range ali que o alvo está do tamanho do stop, não tem risco retorno, então não tem porquê. Por exemplo, eu não gosto de operar ativo muito, muito baratinho, né? Tipo, abaixo de R$2, abaixo de R$1, então, porque assim, qualquer deslocamento ali é um peso muito grande, né? Então, considerando que ele pode vir em contra, né? Se pega um ativo abaixo de R$1 ali, cada centavo é 1%, né? Então não dá para você montar às vezes uma posição tão pesada, ali vai andar um pouquinho, já vai travar leilão. Para day trade eu acho um pouquinho às vezes
engasgado ali para operar, para você montar uma operação, você tá com ela na mão, né? Porque entra no leilão ali, você perde a mão, ela já não tá tanto na sua mão. Então, às vezes, você montar uma operação mais pesada, tudo fica ali meio, né, aquele negócio assim. Mas, por exemplo, ontem à tarde eu fiz Oi. Mas era um contexto, cara, tipo, tava muito. A divergência tava muito grande. Né? Na hora que os caras socaram lá no 70, o ativo tava R$1, 30% abaixo, encontrou compra, não teve como, a gente fez. Né? Então, até a hora que grita assim, né, divergência, é isso que a gente tem que procurar. Eu falo para vocês que a grande disputa não é comprador versus vendedor, é comprador versus comprador e vendedor versus vendedor. Né? Então, quando você vê os compradores brigando por causa de lote e deslocando o preço para cima, essa que é boa. Né? Você vê, tem muita gente querendo comprar e não tem vendedor. O contrário é a mesma coisa, tem um monte de gente querendo vender, desesperado vendendo e cadê os compradores? Né? Então, esses momentos a gente tem que ter a cabeça aberta. Né? Ontem é um belo exemplo. Eu não gosto de operar, eu prefiro não operar. Mas, cara, eu adorei operar Oi ontem. Né? Porque foi um momento ali que ela ofereceu, ficou muito claro ali que estava comprador naquela região. Né? Então, aí eu tentei me encaixar no que tinha. Eu comprei, antes de dar o leilão de 10% ali, que no caso ali era 7 centavos, né, que ela abriu a 70, eu realizei boa parte, né, porque eu sabia que eu ia ficar preso no leilão, deixei uma parte só, mas aí meu médio já tinha ido lá para baixo, e ainda deu para sair lá perto do 90 e poucos com o restante. Então a gente encaixa, né. Então é isso que eu queria trazer para vocês, assim, não tentem assim se encaixarem com cada tipo de ativo, né? Por exemplo, a Vale, GGBR, bancos, né? São ativos às vezes difíceis de operar. Tem muito gente diferente fazendo, né? Num dia que não tem notícia e tal. Mas tem dia, eu já fiz a operação muito boa em Vale, cara. Dia de fazer meta só em Vale. E às vezes até ultrapassar. Mas é dia que teve notícia, né, Petrobras é um ativo que opera muito pouco, mas tem dia que tem notícia que você tem que olhar ela e vai ter que operar. Né? Então, assim, a gente só não criar barreiras com os ativos. Né? Mas também não concordo com vocês que a gente tem que focar nos ativos do dia. Né? Então, eu falei, passei o exemplo para vocês, esse pessoal da SMB lá. Os caras separaram os ativos, eles vão focar nele. Porque se a gente não focar, a gente não vai encontrar as zonas importantes do ativo, o contexto do ativo para a gente poder operar, as zonas de defesa, as zonas de inversão de fluxo. Né? Então, por exemplo, assim, às vezes a gente fica naquela loucura do início do dia lá, sai estopando para todo lado. Né? Na hora que viu, o stop diário já foi embora, ou está muito machucado, aí já não opera mais direito. Né? Então, assim, a gente tem que ir ficando mais profissional. Né? Então, abriu, tá aquela loucura, vamos esperar ver quem os players começar a dar as caras, ver quem que tá relevante, quem que não tá. Né? Começou a ficar mais claro, beleza, já sei quem está comprando, quem está vendendo, quais regiões. Né? Bom, essa região aqui está sendo defendida, é uma região que vai dar continuidade para a tendência até então, é uma região que vai mostrar um ponto de inflexão, né, onde vai ter uma virada aqui, né, o fluxo está confirmando isso, né, e aí a gente começa a montar. Né. Outra coisa que a gente tem conversado muito lá no escritório, lá, assim, a gente tem que começar, e é uma dica que eu falo para vocês, que é uma parte da evolução, pensarem em cada vez fazer menos operações. Quando a gente começa a fazer operações demais no dia, tem alguma coisa que não está muito legal. Não? Porque, assim, vocês já devem ter visto, pelo custo de taxas, que se fazer operação scalper, pegar deslocamento muito pequeno, dá um dinheirinho. Pode dar um dinheirinho, mas dinheirão não vai dar. Tá? Isso aí eu já adianto para vocês, se vocês tiverem com a mentalidade de fazer operações em ações, pegando trecho curto, vai dar um dinheirinho, porque muitas vezes vai voltar, vai estopar, e como as que vocês estão ganhando também vai ganhar menos, vai ganhar dinheirinho. Para
pensar em ganhar dinheiro mesmo, dinheirão, vocês vão ter que acalmar, achar operações boas, pontos importantes, né, que vai dar um risco-retorno legal para vocês tentarem alongar, né, um ponto importante que dá para entrar com um peso legal, às vezes chegou numa barreira ali, realizar um pouco, né, já garantir uma parte, mas você tem uma parte ali para você alongar, né, não estou falando para vocês ficar tentando alongar toda a vida, mas ter condições ali de, pô, chegou num ponto importante, vou realizar aqui e vou pagar para ver se isso aqui vai mais, né, aí sim vai ser as operações boas, tá? Outra coisa que atrapalha um pouco a gente, que eu quero deixar de dica aqui para vocês, isso aí é um exercício, tá, pessoal? Ainda mais quem vem de ambiente corporativo, que é acostumado a ter uma remuneração constante, né? Por exemplo, questão de meta. A gente fala em meta diária, né? Bate meta hoje. Mas não é todo dia que a gente vai bater meta. Tem dia que o mercado não está oferecendo nada, tá? Então, não adianta esses dias, né? Meta, a gente tem as metas diárias, as métricas, tem tudo, mas não é todo dia que vai oferecer, né? Se não tem, não adianta a gente querer forçar a barra, tá? Então, nesses dias, protejam o capital, né? Então, tem até igual hoje chegou um momento lá que a gente falou, e muitas vezes a gente fala, ó, pessoal, a gente está mais calado aqui que a gente não está vendo nada, e é assim mesmo, né? O mercado não tem, a gente sempre fala isso, eu com certeza já falei isso para vocês, o mercado não tem nenhuma responsabilidade com as nossas expectativas, tá? Nenhuma. Se a gente tem que fazer tantas operações no dia, se a gente tem que fazer meta, não tem, se o nosso alvo está em tal lugar, ele não tem nenhum compromisso com as nossas expectativas, né? Então, a gente literalmente tá ali olhando, né? O Moser gosta de tubarão aí, ó, fazendo analogia com pescaria, cara. Não é todo dia que você vai pegar peixe. O dia que tiver bom, você achar o cardume ali, na época certa, eu não sou pescador, não sei dos jargões, das técnicas, mas na hora que você achar também, você pegar e aproveitar, né? Então é bem isso, né? Então, pensar em operar menos e com mais qualidade, montando certo, fazendo parcial. Uma coisa que eu gosto muito, sempre gosto de pensar para mim mesmo é me pôr em oportunidades onde eu vou correr o risco de ganhar muito dinheiro. A gente tem que achar essas oportunidades onde você vai correr o risco de ganhar muito dinheiro. Porque a gente ficar fazendo tentativa ali para ganhar troquinho, pensa no risco e retorno. Muitas vezes que vocês criticarem o risco e retorno da operação de vocês vão ver que o risco daquela operação não valia a pena o que você está buscando, né? Então, se a gente ficar fazendo esse tipo de operação, não vai chegar a lugar nenhum, tá? Zero, mas até isso eu queria comentar com você hoje, você meio que leu minha cabeça hoje. Segunda-feira eu tomei um stop bem fora da curva, meu. Porque assim, você já me conhece, você sabe que eu sou bom para manter o patrimônio, né? E agora operando com o meu dinheiro mesmo, então, tipo assim, eu consigo fazer isso muito bem. O próximo passo que eu tô tendo dificuldade é aumentar o patrimônio, né? É começar a ganhar muito. Aí beleza, aí segunda eu stop fora da curva e desde então parece que assim, eu fiquei com bastante medo de tomar outro stop desse. Aí assim, ontem e hoje, a semana inteira pra mim eu vim patinando, aí hoje deu ruim pra mim, mas parece que eu identifiquei o meu erro, que é justamente isso, assim, eu consigo entrar na região boa, mas aí eu saio igual hoje. Hoje eu peguei Susby, eu acho que no primeiro bola dela lá. Mas eu peguei tipo assim, no 90 eu calculei, vai ser um stop acima do bola, né? Então vai ser uns 10 centavos. Entrei com a mão bem leve. Mas aí ficou brigando ali no 95, 98. Aí eu falei assim, não, esse trem pode dar uma estourada igual deu em Elican e eu tomar outro stop. Aí eu peguei e saí ganhando michuruca. Aí o trem caiu R$2. Aí outra foi bid, que tinha um Itaú defendendo 95, eu esperei romper o 95 para entrar. Aí eu fui entrar lá no 07. Aí na minha cabeça, eu já sabia que o stop
abaixo do bola. Mas aí o stop ia ser mais grande, porque eu já entrei com uma mão mais pesada. Aí ficou ali brigando no 20 e pouquinho, aí eu preferi sair pra conservar, pra não correr o risco de tomar o stop. Aí o trem andou R$ 1. Aí nisso ficou um parafuso na cabeça, acabei fazendo outras tentativas, tentando buscar aquelas duas que eu Perdeu? perdi, que eram Uhum. duas entradas perfeitas, e eu perdi a oportunidade, aí acabei estopando o dia. E aí isso acendeu a luz de alerta pra mim, né? Aí eu até queria ver com você assim, tipo, quando você entra, igual eu entrei em Suzy, tem a região ali, mas qual que é o time assim que você vê que fala assim, não, isso daqui, igual você falou, pode correr o risco de ganhar muito. Na verdade, eu acho que tudo que a gente está falando aqui está muito interligado, sabe, Raul? A gente começou falando sobre concentração, em olhar menos coisas, né? Então, por exemplo, você falou que boa parte do dia hoje você operou Suzano. Então, você começa ali, você Foi. está olhando só Suzano, a dominar ali um pouco o contexto, né? O que está acontecendo. Então, beleza, estou olhando só Suzano. Primeiro, a gente não está vendo aquele tanto de coisa, não vai ficar tentado a fazer aquele tanto de tentativas. E aí você pode começar a pensar da seguinte forma. Vou usar um exemplo aqui de uma pessoa que tem o stop diário de R$ 500, tá? Exemplo, tem R$ 500 de stop diário e R$ 1.000 de meta. Eu vou pegar aqui, né, meu stop diário de R$ 500 e vou dividir ele em 4 operações. Começar a dividir em menos, tá? Não se apegue ao número, se vai ser 4, se vai ser 5, se vai ser 6. Depende da janela operacional de vocês, tá? Mas não ficar dividindo demais, sabe? Eu mesmo já fiz muito isso, de dividir muito. Estou começando a mudar um pouco para dividir em menos coisas, né? E esperar o momento certo de entrar mais ainda, né? Porque a gente começa a montar bem a operação, então ir aumentando a mão, então acaba que às vezes o risco inicial da operação fica pequeno, né? Se você monta bem, beleza, vai e dá certo. Só que mesmo montando, se você consegue esperar mais, fazer menos entradas e mesmo assim nessa primeira entrada entrar mais pesado ainda, né, vai dar um resultado muito melhor, né? É isso que a gente tem conversado bastante, analisado, e para tentar evoluir o operacional, até pensando em começar a fazer aumentos de lotes, né? Um operacional que permita aí, né, ir crescendo lotes cada vez mais. Então, não tem jeito, assim, a gente tem que começar a pensar em regiões, em stops, lógicos, sempre lógicos, mas às vezes não tão curtinhos, né? Então, aquele stop ali de 2, 3 centavos, às vezes não fica tão viável, né? Então, enquanto você está entendendo que o ativo está numa tendência, né, o peso continua muito maior numa direção, porque tem aqueles momentos ali que dá aquelas voltas, né? E vocês que olham o fluxo, fica muito claro ali, né? Tem hora que tá só venda, um monte de gente vendendo. Tem hora que os caras desligam, dá aquela calada, você pensa assim, vai reverter, daqui a pouco os caras voltam tudo. E geralmente é nesse momento que você começou a montar a posição, te stop e tudo mais, né? Natura hoje, eu até comentei lá, falei, ó, a região de 60 é uma região pode ser brigada. Aí eu vi o fluxo escalando, mas como eu já tinha tomado tanto stop-in, igual hoje eu fiz 14 operações, nenhum stop meu passou dos R$ 50. Foi tudo abaixo, foi tudo stop pequeno. Mas aí eu vi a região, identifiquei a região, vi o fluxo ali meio que virando, mas eu falei assim, não, já tomei stop-in demais. Aí eu desde depois do stop eu meio que tô me bloqueando e hoje ligou o start pra mim e eu aproveitei e falei assim, vou trocar uma ideia com o Zaru por causa disso. Cara, eu tô tipo assim, vai lá. Tô travando por causa disso, desses stopinhos assim de bobo, literalmente bobo, porque não aceita a região, sabe?
Cara, a dica que eu dou para você é essa. Tente operar menos, tá? E se dispor a estopar no jeito certo, né? Então, por exemplo, aquele vício de estopar muito curtinho ali com poucos centavos, né? Eu quero, se esse sniper aqui soltar, já solto. Já Às vezes, sai. aquele negócio, o iceberg e tal. Cara, às vezes, rompeu um iceberg lá, alguma coisa do tipo, mas não mudou o contexto hora nenhuma. Então, não tem por que você desmontar ou montar ou encerrar a operação. Uma coisa é diferente. Por exemplo, Natura hoje, perto ali do momento que a gente encerrou a transmissão hoje. Natura vinha muito forte na compra. A gente falando, pessoal, Natura muito forte. Você até falou assim, no 60 tem uma resistência e tal. De repente, a BGC Liquidez sumiu. BGC Liquidez da compra sumiu. Né, Tullet ali deu uma calada. Beleza, eu já tinha montado compra. Então eu estava montado compra. E eu tô nesse pensamento de não é segurar balanço, mas estopar na região certa, né? Aí de repente aparece uma ativa, eu até falei para vocês, pessoal, cuidado, a ativa voltou e trouxe uma NTL junto. Aquele momento ali, eu encerrei minha compra, na hora. E se eu não encerro, o stop ia ser muito feio, né? E às vezes faltou, às vezes até reversão de vender, né? Então, aí entra o que eu tô fazendo de errado. Aí a ativa voltou, aí ela pagou para baixo. Aí quando ela pagou para baixo, eu identifiquei que ela queria vender muito e tinha INTL. Aí eu acho que ela pagou para baixo no 25, se eu não me engano. Aí eu vendi com ela. Eu sabia que o stop era acima do 30. Uhum. Mas aí a ativa saiu, eu não coloquei o stop atrás da ativa. E a Intel deu uma piscadinha e foi lá no 32, se eu não me engano. Alguma coisa assim, não lembro certinho. Aí eu já zerei porque eu pensei assim, isso daqui pode explodir pra cima. Aí 2 minutos depois, a Intel voltou e caiu tipo assim, um mundo. Caiu do bola, né? Isso, aí eu tô errando, assim, eu entro bem, mas a ansiedade de permanecer na operação está... Pra mim, essa semana foi o que me fudeu, assim. Tá. Cara, assim... O time de ficar dentro da operação. A gente começar... A melhor coisa é sempre observar, né, cara? Se vocês observarem, tem muito robô hoje, cara, que parece que eles pegam o time certinho, né? Por quê? Por que que isso é bom, né? O cara soltar ali um pouquinho é que ela volta, né? E justamente o robô de arbitragem, até quem faz day trade pega range pequena ali, o cara literalmente deixa voltar um tanto ali para ver se vem fluxo contra, para ele voltar. Nesse caso da NTL vendendo, por exemplo, ele testa mesmo para ver se volta um pouco de fluxo para dar liquidez para ele voltar vendendo, né? E às vezes, às vezes nessa respirada a gente já sai. Então assim, a gente vai ter que encontrar o equilíbrio, Raul, e buscar isso como objetivo diário seu, de ir nesse objetivo aqui. Pensa no contexto, né? Ao invés de simplesmente falar assim, o cara desligou aqui um pouquinho, mudou o contexto. Por exemplo, por que eu encerrei minha compra? Né? Vamos pensar aqui em raciocínio de operação, que é mais importante do que se a operação deu certo ou errado por si só. Porque essa hoje deu certo, mas amanhã pode dar errado, né? Então, mas o que é a ideia que eu acho que é o principal? É o que vai fazer a gente acertar mais do que errar. É ver se mudou o contexto. Por que eu encerrei a operação de compra? Porque mudou o contexto. O BGC saiu, Tullet diminuiu e surgiu o vendedor que não tinha, né? Beleza. E se foi melhor que eu já estava ali encerrando, procurando almoço. E nem cara, não vou nem virar a mão aqui e vender nada. Só encerrei a compra. Você ainda vendeu. Beleza. Se eu adotei uma operação vendida, beleza. Qual que é o contexto? Por que eu estou entrando nessa operação? Porque agora eu entendi que mudou o fluxo. Se você entrou vendido, né, você pensa, você está entrando porque você está entendendo que tem condições de deslocar para baixo o preço agora. Beleza. Então qual que é o contexto? Compradores sumiram, entrou ativa e a Intel vendendo bastante. Ok. Mudou o contexto? O que seria mudar o contexto? A ativa de fato desligar
e ele até ele sumir por um tempo, espera um tempo que a gente sabe que os caras voltam, ou até ele te voltar comprando, ou o BGC voltar comprando. Enquanto isso não acontecer, segura, né? Ou então, se você vê que você não vai segurar, que você não vai dar um time ali, um espaço para a operação andar, porque a operação não cai reto, ou não sobe reto, ela tem um espaço ali de variação. Se você vê que não dá para seu risco ali do dia, ou você está cansado já, alguma coisa assim, você não vai conseguir acompanhar aquela operação dando o espaço certo para ela, fica de fora, espera mais um pouquinho, ou se não está tão claro, prioriza ficar de fora, tá? Mas uma dica para todo mundo, tentar montar menos operações, fazer menos operações, mas ter um stop mais técnico, tá? Stop técnico é região, mudar contexto, né? Etc. Por exemplo, no início do dia, eu vim de Bradesco hoje, aquela loucura lá. Eu tinha um Bradesco socando, né? E aí na hora que você está montando a operação ali, você não entra na operação, ela já sai dando dinheiro. Às vezes acontece, é ótimo, né? Mas a gente tem que começar a entender ali que às vezes você vai começar a montar ali, ela vai ficar ali acima, ali, variando ali perto do seu preço e tal. Lógico, você vai tentar montar no melhor momento possível a operação. E você quer que ela comece a andar a seu favor, né? Daí você vai aumentar a mão e tudo mais. Mas esperar, às vezes, se você está entrando na região certa e não mudou o contexto, esperar um pouquinho, que às vezes demora um pouquinho para isso começar a acontecer. Tá? Então, resumindo, é fazer menos operações, esperar momentos mais certos, tá? Você diminuir esse número de tentativas. Então, quem faz 12 operações no dia, tentar fazer 4, 5. Quem faz 40, tem gente que opera muito. Quem faz 40, tentar fazer 10. Né? De novo, tem janelas operacionais diferentes. Começar a operar menos, mas dando o risco certo. E aí, pessoal, tomar cuidado para não ficar tomando stop grande. Quando a gente começa a abrir cabeça para isso, começa assim, a querer flertar com segurar a operação. Não é isso que eu estou falando. A operação mudou o contexto, tá? Perdeu força, né? Você vê que não foi aquela hora ali que você entrou, né? Bem na hora que você entrou, a galera sumiu, índice veio contra a sua posição. Então, às vezes você encerra e espera mais um pouco pra você montar de novo ali. Desmonta rapidinho ali e monta de novo. Só que aí vocês vão precisar de paciência para tentar entrar no lugar certo, né? Porque às vezes ali, o lugar certo de entrar é no 30. E o ativo ali está 40, 40, 40, 45. Você quer entrar comprado, né? Ali embaixo. Na hora que você entra no 45, volta lá no 30. Né? Então. Eu tô fazendo muito isso. Muito isso. Então, se você vai entrar no 45, entra com uma mão que se voltar lá no 30, você não vai ter que zerar a operação. Né? Você já põe aquilo ali no risco e lá você vai montar de novo lá no 30. Né? Então, começar a fazer mais isso, tá? E aí a gente vai ter que acompanhando o ativo para não perder esses momentos únicos, né? Que em algum momento ali deu para entrar ali perto do 30. Então, aí vai entrar tudo que a gente falou aqui, na concentração, tá focado ali no ativo, né? E tudo mais, tá, pessoal? Não, beleza, valeu, Zero. O meu problema essa semana foi assim, eu tava vindo bem semana passada, eu tomei esse stop, foi quase R$ 400, assim, porque eu entrei, aí um robozinho, acho que era C6, ele pagou pra baixo, mas só que eu não tive a paciência de esperar o que o Alessandro fala muito, a constância daquele robô. Aí quando ele desceu, eu já dobrei a mão, porque tipo, o fluxo tava muito vendedor e tal. Aí eu dobrei a mão, aí veio ele, na hora que eu dobrei a mão, ele parou e veio a XP e vlá. Aí ele limpou, aí tipo assim, eu não opero com stop na tela, aí foi um stopão, assim. E se eu tivesse aguentado, tivesse analisado o contexto, falado assim, opa, mas a C6 ainda continua no book, foi só uma boletada da XP, então, mas eu assustei e zerei. Aí, depois disso, a minha semana foi assim, foi 2 dias lutando pra sair no 0 a 0 e hoje eu não consegui.
Mas, exemplo, hoje eu fiz 14 operações, só em Suzano foram 7. E, e eu aconteceu muito isso, assim, de entro no 40, né? Aí eu sei que o stop é até no 30, aí vai tipo assim no 27. Aí eu já zero. Entendi. Mas tá acontecendo muito isso. Mas a partir de amanhã eu já vou focar em menos e mais. Menos e mais, né? Menos é mais. Ei, Pesso- Zaru, tá escutando aí? Tô escutando. Ah, pronto. Eu tive que entrar no celular aqui que no computador tava dando problema. Vai lá, Mas vai é lá, isso, Almir. minha dúvida já tirou. Valeu, cara. Valeu, Raul. Então, se falar tava falando sobre risco retorno, né? E aí ontem, Zaru, acho que foi ontem, você entrou em JBS, né? Que tava forte e tal na compra. Só que estava distante um pouco da VWAP. Aí você entrou, né? Só que aí você disse, entrei aqui leve para aguentar até voltar ali na VWAP, tá lembrado? Sabe como foi? Cara, eu sou ruim de memória, viu? Eu lembro da de hoje. A de hoje eu entrei na- Minha memória é meio de dolly. Ontem eu já fico. É mais fácil eu lembrar os players que estavam atuando, né? Eu lembro que foi Santander e Bradesco tomando pra cima do que eu lembrar o que eu fiz. Então eu acho que eu tô na dúvida, acho que foi hoje, não? Mas você entrou já em cima, né? Aguentando um stop até. Falou que aguentaria um stop até a VWAP, não? Você lembra? Nossa, eu sei que você já tem outro ativo, né? Mas foi você, Uhum. né? Você não tá lembrado não? Entrou, entrei aqui já em cima e tal, pra aguentar um stop até a VWAP. Só que tava distante, né? E aí nessas aí que eu fico pensando, pô, e questão aí do risco retorno, né? Já que você entrando mais leve, se ela subir, vai te dar uma grana, mas não vai te dar tanto, né? E se voltar, vai perder muito. Então, Cara, eu não lembro dessa questão. Às vezes pode ter sido Alessandro ou eu não tô lembrando, mas assim. Não, foi você Foi? mesmo. Agora eu tô na dúvida se foi NTCO ou foi JBS, mas acho que foi JBS. Mas assim, Eu Almir. tava tentando entrar também, mas só que tava já esticado, né? Tá. Cara, mas o ideal é sempre procurar por risco e retorno, tá? Então, uma operação que tá lhe dando 20 centavos de stop, ela tem a condição de andar R$1, acima de R$1, é isso que a gente tem que priorizar, tá? Às vezes a gente entra, faz algumas operações, porque assim, acaba que a gente não tem um leque só de operações, um setup só de operação, né? A gente tem aquela operação que você faz que às vezes a gente, se eu pudesse falar para vocês, foquem numa só, foquem nas de risco e retorno, foquem no que eu estou falando para vocês de montar menos, fazer menos operações. Só que tem horas assim que a gente está ali e vê uma operação que ficou muito clara ali e que às vezes é muito rápido de você estopar. Na calada, às vezes você quer pegar uma volta, ou um cara ali que acabou tava muito forte, começa a diminuir o ritmo, você vai pegar um tipo de operação contrária. Então tem alguns casos especiais assim que o risco retorno se mantém, porque às vezes você vai estopar muito curto ali, se o cara voltar, não, esse aqui já sai. Mas de novo, isso aí já não é aquelas operações tipo A, que eu falei para vocês agora, que vocês vão ganhar muito dinheiro, vai dar um dinheirinho. Mas às vezes está valendo a pena ali, tá? Mas, cara, não é o bom, não é o que vocês têm que focar para se desenvolverem, tá? O que é o bom que vocês têm que focar. Tem ali as operaçõezinhas ali que às vezes é carta na manga, às vezes está muito claro ali, vou pegar um troco aqui e tal. Cara, se você acha que vale a pena ali, se eu estopar aqui, o máximo vai ser, exemplo, 150, mas tem chance que dá, claro, que de eu puxar aqui uns 650, R$1.000 nessa operação, se for já tá dando risco retorno até muito bom, né? Mas o máximo que eu vou perder aqui, aí muda a proporção, tá, pessoal? Mas eu tô falando mais, atentem na proporção. O máximo que eu vou perder aqui é 100, mas dá para eu tirar 400 aqui, 300, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, para day trade. Não é igual swing trade, esse que eu quero chegar com vocês, tá? A gente tem que procurar por risco retorno maiores. Às vezes você faz uma ali, dá certo, tal, porque está muito claro mesmo. Além do risco retorno,
tudo bem, às vezes o risco retorno não está tão bom, mas você está vendo ali que está muito claro ali que tem uma alta chance, um potencial de dar certo. Aí vem o percentual de acerto. Ele ficou muito claro ali naquele momento, às vezes dá para pegar, tá? Mas, via de regra, tentem nessas de risco retorno bom, que você está acompanhando o ativo, que você identificou a região, né, que o stop ali está curto, porque está muito bem defendida a região. Esperem por essas operações e que se andar, vai dar para vocês pegar 1 para 10 ou quem sabe mais, tá? Essas operações. E aí, pessoal, eu vou ter que fazer mais resumido hoje, que daqui a pouquinho vou ter um compromisso. O que eu quero trazer para vocês aqui para amarrar essa ideia final é o seguinte. De novo, não se apeguem ao volume financeiro, pensem nas proporções. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que tem um stop de R$1.000 no dia, só para facilitar a conta, tá? E aí voltando àquele assunto de que não vale a pena fazer muito scalping, tá? Ficar fazendo uma operação muito curta. Se uma pessoa que tem um stop de R$1.000, é melhor ela tomar 5 stops de R$200 ou 4 de 250 do que 8 stops de R$100. Falar, mas puta, 4 stops de 250 dá 1.000, 8 stops de R$100 dá 800. Como é que é isso? Primeiro, que o volume financeiro que você vai girar para fazer 8 operações vai ser muito maior, você vai pagar muito mais taxa, acaba que esse volume financeiro vai dar o mesmo depois. O débito negativo que você vai ficar, porque você vai ter que girar muito mais. E vocês já sabem aí que o custo da B3, o que ele representa. Então, custos, vocês vão começar a melhorar o desempenho mensal depois de uma sequência X de operações, vocês vão ter que começar a ter um desempenho melhor com menos custo. Então, operar menos, primeira vantagem. Segundo, para você entrar para você estopar 100, você teve que entrar numa operação para estopar 100, ou você não respeitou o stop correto e fez uma tentativa que vai aumentar a sua chance de ser violinado, ou você entrou com uma mão menor. Quando você entra com uma mão menor, se der boa operação, você vai ganhar menos. Então, tá vendo os motivos aí que é muito melhor vocês operar menos, procurar, esperar momentos melhores de operar, e o quanto isso no longo prazo, quando a gente fala de day trade, quer dizer depois de uma sequência de vários trades. Isso tende a trazer muito mais retorno, então pensem nisso, tá? Fazer menos operações, vocês vão economizar com taxa, né? E as que vocês fizerem, vocês vão poder entrar maior, né? Mais pesado, que se der certo, vai trazer um retorno muito melhor. Beleza, pessoal? Ficou claro aí para vocês? Beleza. Tranquilo. Valeu, Zero. Assim. Show, cara. Beleza, pessoal. Gratidão, Zero. Obrigadão Deixa eu pela... falar só uma coisa, Zaru. Claro. Sobre o Raul aí, eu tava tentando falar, mas estava o computador não tava pegando. Ele tá com a questão de medo, né? Medo de perder. Eu recomendo para ele toda operação que ele for entrar, ver o stop qual é e seguir, sabe, o plano. Porque se você ficar naquela de você entrar, aí você pode explodir, vou perder muito, cara, é o risco da operação, né? E você saber qual é o risco é bem melhor isso antes de você entrar. Quando você entrou, respeita ali, porque essa questão do medo de você perder vai fazer você perder cada vez mais. Faz mesmo, valeu. Show. É isso aí, Almir. A gente tem que operar com confiança, com disciplina, né? E estando bem, né? Um dia que vocês, não tô com a cabeça boa, não tô bem, né? Melhor não fazer tentativa que você não vai respeitar e aí vai só aumentando, vai virando bola de neve essa falta de confiança. Vai te sabotando. Perfeito. Show, galera. Vamos encerrando por aqui. Se vocês às vezes querem continuar aí trocando ideia, todos fiquem à vontade, aproveitem o tempo. Mas eu vou ali que eu tenho um super compromisso às 8 horas, que é jogar bola. Bater uma bolinha com os amigos, que isso aí... Vai ser feliz. Vou fazer gol lá, depois eu conto pra vocês quanto gol que eu fiz amanhã lá na transmissão. Mas isso aí é importantíssimo, galera. A gente precisa desses compromissos também, de descansar, de estar com os amigos, com família, isso é importante demais. Beleza? Um abração. Valeu. Abraço. Valeu, gratidão. Beleza, boa noite. Obrigado, boa noite. Abraço, tchau, tchau.